Esdras, capítulo 4. Quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: Deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Porém Zorobabel, Jesua e os outros chefes de famílias de Israel responderam: Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Réu, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra Jerusalém. Os que escreveram foram Réu, o comandante, Sinzai, o escrivão, e os outros companheiros, Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Leavitas, Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Onaspar deportou e fez habitar na cidade de Samaria e em outros lugares, desde lado do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes, de seus servos, os homens deste lado do Eufrates e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei, para que faça uma investigação no livro das crônicas de seus pais, e nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias em que nela tem havido rebeliões, desde o tempo dos antigos. Por isso a cidade foi reconstruída. Portanto, informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas, o rei não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. O rei mandou a seguinte resposta: a Réu, o comandante, a Sinzai, o escrivão e aos seus companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates. Paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza, na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que, desde tempos antigos, aquela cidade tem se levantado contra os reis, e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dominaram toda a região além do Eufrates, as quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora, dei uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenha cuidado e não seja negligente nestas coisas, porque aumentaria o dano em prejuízo dos reis. Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Réu e Sinzai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus, em Jerusalém, foi interrompida, e isso até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia.